Olá, alunos, sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo de língua portuguesa, finalizando assim a nossa disciplina do terceiro bimestre em língua portuguesa. Galerinha, página 67, sujeito. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu venho falando bastante nas lives, também converso com vocês sobre essa questão do sujeito. Mas vou falar aqui um pouquinho para vocês. Esse textinho eu escrevi para vocês terem no caderno, para vocês entenderem sobre a questão do sujeito. Podem anotar, Colégio Madalena Sofia, a data. Quem quiser estar imprimindo, fica à vontade. Gente, o sujeito, ele compõe o chamado termo essencial da oração. Ele é essencial para uma oração, para uma frase. O sujeito pode ser formado por um ou dois núcleos. No caso, quando tem um sujeito ou tem dois. No primeiro caso, o sujeito é classificado como simples, quando só tem um sujeito na oração, na frase. No segundo caso, dos dois núcleos, ele se chama sujeito composto quando se tem dois núcleos. O núcleo do sujeito é a parte mais importante. Ele pode ser representado por quê? A prof já falou várias vezes. Esse sujeito pode ser um pronome ou um substantivo, né? Ele, ela, nós, substantivo, cadeira, menino, alegria, fé, que nem temos o exemplo aqui, professor, são o sujeito. Como identificar o sujeito? Sobre o sujeito é possível afirmar. Olha só como vocês vão achar ele. É o termo da oração sobre o qual se declara alguma coisa, sobre quando se está falando de alguma coisa. Pode ser substituído por pronome pessoal do caso reto. Concorda com o verbo. Lembra que a prof falou para vocês? Se o sujeito é singular, o verbo também. Se o sujeito está no plural, se o sujeito é plural, o verbo também. Lembra? Estou sempre falando para vocês sobre isso. Acompanhe os exemplos, olha só. O menino chegou atrasado. Quem que é? Menino. E esse núcleo é o quê? Ele é substantivo. Ele comeu todo o macarrão. Quem é o sujeito? Ele. Ele é um pronome. A fé e a confiança devem ser inabaláveis. Quem que é? A fé e a confiança. Dois substantivos. Olha aqui. Quando a gente tem só um sujeito, ele é o quê? Vou até colocar aqui para vocês terem, ó. Simples. Por quê? Porque só tem um sujeito. Aqui também só tem um, então é o quê? É simples. Agora, nesse caso que nós temos dois sujeitos, ele é composto. Não é difícil entender o que é o sujeito. O sujeito é essencial na oração, é de quem estamos falando, ok? Vamos lá agora aqui, ó, sujeito. Releia esse trecho e observe as formas verbais destacadas. Lembrando que o sujeito não vai ser menino, menina, ele, ela, pode ser qualquer coisa. Por exemplo, aqui, ó, no exemplo, ó, a fé e a confiança são os sujeitos. Estamos falando do quê? Estamos falando da fé e da confiança. Então, o sujeito de uma oração é sobre o que está falando a oração. Então, olha aqui, ó. A morfologia dos dentes dos titanossauros não deixa dúvidas de que esses animais eram herbívoros. Então, releia esse trecho e observe as formas verbais destacadas. Temos aqui, ó, as formas verbais, olha aqui, os verbos deixa e eram. Esses verbos, eles estão falando de alguma coisa, né? Então, lembre-se que o sujeito e o verbo têm que estar juntos, no singular ou no plural. Então, vamos lá. Qual é o sujeito de deixa? Ou seja, o que não deixa dúvidas? Quem é o sujeito de deixas? Olha só. A morfologia dos dentes dos titanossauros não deixa. Quem que não deixa dúvidas? A morfologia dos dentes dos titanossauros. Não deixa. A morfologia dos dentes dos titanossauros. Então, olha aqui, ó. Essa é a frase aqui. O que não deixa dúvidas? O que não deixa dúvidas? A morfologia dos dentes dos tiranossauros. Agora aqui, ó.
Eu quero saber qual é o núcleo do sujeito. Qual é a principal palavra aqui, a palavra mais importante, o núcleo da frase, o núcleo do sujeito aqui, ó. De que eu tô falando aqui? Olha só. Qual é o núcleo do sujeito? Olha aqui. A morfologia. Deixa, olha só. Morfologia está no singular. Deixa também. Então, vocês têm que procurar, porque olha aqui, dentes e tiranossauros, eles estão no plural. Então, não é. Por quê? Porque tem que acompanhar o singular ou plural do verbo e o sujeito. Eles têm que estar conjunto. Então, qual que está aqui no singular? Morfologia. Porque o deixa também está no singular. Então, qual é o núcleo dos dentes do tiranossauro? É a morfologia. Qual é a palavra mais importante? E como que a gente vai encontrar? Só você ver o verbo. Se o verbo está no plural ou no singular, você vai achar o núcleo do sujeito também vai estar. Ok? Agora aqui na letra C. Qual é o sujeito de eram? Ou seja, o que eram herbívoros? Lembrando que eram está no plural. Então, o que eram? Olha só. Então, vamos lá. A morfologia dos dentes do tiranossauro não deixa. Então, aqui, ó. A morfologia é a principal do verbo aqui, ó, deixa, né? Não deixa dúvidas de que esses animais eram herbívoros. Quem era herbívoro? Esses animais. Olha aqui. Então, qual é o sujeito de eram? Ou seja, o que eram herbívoros? Os animais. Qual é o sujeito aqui? Esses animais. Não eram esses animais. Ok? No exercício 2, releia este outro trecho. Geralmente, apenas uma parte do fóssil fica exposta. Deixa eu ler de novo, desculpa. Geralmente, apenas uma parte do fóssil fica exposta na superfície. Então, vamos ler aqui. Nessa frase, qual é o sujeito de fica? Ou seja, quem ou o que fica exposto na superfície? O que fica exposto na superfície? Geralmente, apenas o quê? Uma parte do fóssil. Uma parte do fóssil fica exposta. Então, esse é o sujeito. Qual é o núcleo desse aqui? Não, eu estou perguntando para vocês, né? Qual é o núcleo? Se fosse pedir, é o fóssil. Ok? Agora aqui, ó. Só para a gente complementar, tá? Só para eu deixar explicado. Eu estou perguntando o sujeito. O sujeito é uma parte do fóssil. Só quis complementar que se eu fosse procurar qual que é o núcleo desse sujeito, é o fóssil, tá? Só estou expondo para vocês entenderem. Agora aqui temos umas informações que a Prof. Tati já falou um pouquinho no início, mas vamos retomar de novo. Para descobrir o sujeito de uma oração, é possível fazer uma pergunta. E a resposta será o sujeito. Observe o exemplo. Você pode se perguntar quando você estiver procurando o sujeito numa frase. Olha só. Olha o exemplo. Os números indicam a posição de cada osso no esqueleto do animal. A pergunta. O que indica a posição de cada osso no esqueleto do animal? O que é que está indicando? São os números que indicam, né? Então, você pode ficar se perguntando às vezes, sobre uma determinada frase, aí você vai saber qual é o sujeito, ó. Os números é o sujeito da oração, pois a informação expressa na oração é sobre eles. Então, a gente está falando sobre o que na oração? Sobre os números, que indicam a posição de cada osso no esqueleto do animal, ok? Agora aqui, gente, verbete de enciclopédia. Bom, aqui o que vocês vão fazer, meus amores? Vocês vão fazer um verbete para vocês. De quê? De um dinossauro. Aqui pede pra gente se juntar aos colegas e tudo mais. Ó, presta atenção o que vocês vão fazer. Vocês vão seguir as minhas instruções, tá? Vocês vão fazer no caderno de língua portuguesa. Agora é só no caderno de língua portuguesa, tá? Vocês vão pesquisar em revistas, jornais e sites informações sobre os dinossauros de uma forma geral, ok?
vocês vão pesquisar sobre eles. Aí você vai selecionar um dinossauro. Um dinossauro, ó, até deixei aqui esquematizado, olha só. Eu coloquei aqui, ó, página 68, Vocês vão pesquisar. Eu deixei 2 links aqui, se vocês quiserem dar uma olhada nesses links, podem procurar mais e tudo mais, né? Aí, o que que vocês vão fazer aqui, ó, gente? Eu já pulei, olha só. O que que vocês vão fazer? No 4 aqui, ó, é para planejar, e eu já deixei planejado. Por quê? Vocês vão selecionar as informações. Vocês vão procurar um dinossauro e vocês vão colocar, olha aqui, ó, o título sobre o que que vocês vão pesquisar. No caso, o nome do dinossauro que vocês vão expor. O nome científico do dinossauro, você começa como você forma um título com o nome dele. Aí, o que que você vai colocar no seu verbete? Aqui, ó. Você vai colocar subtítulos, parágrafos desses subtítulos com explicações bem resumidas. Vocês vão colocar desenhos, ok? Aqui, ó. Planeja a estrutura. Você faz um desenho, você coloca um título, um subtítulo. Desses subtítulos, você vai fazer pequenos parágrafos, né? Bem resumidos. Nesses parágrafos, o que que você pode colocar? Olha só. O tamanho, o tipo de alimentação, em que lugar foram encontrados os seus fósseis, alguma curiosidade sobre eles, você planeja. E você vai fazer no caderno de língua portuguesa. Ok? Aqui, você vai escrever a sua primeira versão no caderno e tudo mais. Você vai avaliar o texto produzido. Você vai se autoavaliar, ok? Belezinha? Agora vamos para esse seminário. Gente, olha só. O seminário é de grande importância no 5º ano. O que que é o seminário? É você apresentar um trabalho para sua turminha, ok? O que que a gente pode estar fazendo aqui, gente? Vocês vão apresentar esse trabalho para a família de vocês. Ah, prof, sério, precisa? Bom, assim, gente, é de grande importância que vocês pratiquem essa apresentação, esse seminário para a sua família, porque infelizmente não podemos estar aqui, não podemos estar em sala para apresentar para a turma. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês apresentem esse trabalho para a família de vocês. Peça para eles ouvirem a apresentação de vocês e tudo mais. Por quê? Porque nos próximos anos, né, no 6º, 7º, 8º, no ensino médio, é essencial que vocês tenham essa experiência, para que nos próximos anos vocês não tenham dificuldade para apresentar. Por quê? Porque nos próximos anos vocês vão fazer muitos seminários, vocês vão apresentar muitos trabalhos, muitos seminários para o professor de determinados assuntos, que vai valer nota. Então, é bom vocês terem essa experiência já. Então, aqui eu também peguei e deixei aqui, olha só, na página 70. E aí, para ficar fácil para vocês, sob a orientação do professor, escolha o assunto a ser pesquisado. Eu quero que vocês já emendem o assunto, o que vocês pesquisaram aqui do verbete. Vocês vão pegar o dinossauro que vocês escolheram para fazer o seu verbete e vão fazer um trabalho sobre eles. Vocês já vão ter feito uma boa pesquisa, vocês já vão ter bastante informações, então já ajuda bastante. Então aqui, ó, o assunto vai ser o dinossauro que vocês escolheram, aqui, ó, número 1, o nome do dinossauro que vocês colocaram no verbete. Aqui no 2, faça a pesquisa em diferentes fontes. As fontes que vocês encontraram, os sites, as publicações, os textos que vocês leram, que vocês encontraram para fazer o verbete, vocês também vão usar nesse. Então, eu quero que aqui, na fonte de pesquisa 1 e na fonte de pesquisa 2, vocês coloquem o título do texto que vocês leram e o autor, quem escreveu. Precisa ter, ok? Belezinha? Igual eu coloquei aqui, ó, o site que achou com o nome do texto e quem escreveu, vocês vão colocar aqui, caso vocês tenham pesquisado uma revista também. E agora aqui, ó, divida o trabalho em 3 partes. Organize a apresentação, resumindo a informação principal de cada parte, o aluno responsável. Tá, aqui seria por aluno, mas como é só você, você pode colocar o seu nome nos 3 e o tempo. Ah, vou explicar isso em 10 minutos, 15 minutos, meia hora, você escolhe. E a parte 1, a parte 2 e a parte 3 eu coloquei aqui para vocês. Na parte 1, você pode apresentar o nome do dinossauro, onde vivia, há quantos anos atrás essa espécie viveu, tipo, há 200 anos
há 200 milhões de anos atrás, há 12 milhões de anos, você vai colocar do que ele se alimentava, o tamanho, você pode compare o tamanho com algo tipo casa, carro, caminhão, explique a aparência dele, como que ele era, as características, se tinha pelo, se tinha pena, se não tinha, 4 patas, 1 pata, se tinha cauda, se o pescoço era longo, curto, se tinha dentes afiados, como que era. Se necessário, exponha a imagem do animal através de um desenho. Você pode fazer um desenho, você pode fazer um cartaz, se você quiser. Você pode imprimir uma foto, ou você pode simplesmente mostrar, tirar da internet, mostrar pelo computador, pelo celular. Na parte 2, eu quero que você explique a aparência. Ah, tá, desculpa aqui, ó. Essa parte aqui, desculpa. A parte 2 é a aparência, tá? Então, novamente, parte 1, você apresenta o nome, onde vivia, há quantos anos atrás essa espécie viveu, do que se alimentava e o tamanho. Compare. Na parte 2, sim, você explica a aparência, né? Se necessário, você faça um desenho ou mostre uma foto. Onde foi encontrado os ossos, em qual lugar estão agora, se está no museu, se está numa universidade. A parte 3, conte curiosidades sobre ele e apresente as fontes de pesquisa, ou seja, os textos que leu e o nome dos autores. No final, você vai expor o que você colocou no exercício 2, tá? E isso tudo você tem que ter no caderno. Também é para fazer no caderno. Aqui é só uns exemplos, tá? Você pode colocar aqui primeira parte 1, parte 2, parte 3, você pode colocar o título, coloca um título e tudo mais do seu trabalho. Mas tem que ter no caderno, tá? Coloque lá, trabalho sobre dinossauro tal, né? O nome do dinossauro. Você vai fazer um trabalhinho e você vai apresentar, ok? Belezinha. O que eu tô pensando aqui também? Eu quero que vocês façam essa apresentação para os pais de vocês. É essencial. Eu peço para a família que, por favor, cobre isso do aluno, porque futuramente vai ser necessário. Se eu ver, estou pensando aqui, talvez de marcar uma live para fazer isso, para vocês também apresentarem para a prof aqui, ok? Para os colegas. Vou ver certinho e converso com vocês uma live sobre isso, tá? E é isso. O que vocês têm que fazer agora, ok? Aqui também vocês vão fazer a avaliação, tá tudo falando sobre o dia marcado, faça a sua apresentação e tudo mais. Faça uma apresentação para a família de vocês. Eu acho que eu tenho certeza que eu vou estar marcando para fazer isso numa live, tá bom? E vocês vão se autoavaliar aqui, avalie sua participação, ok? Qualquer dúvida é só me chamar. Beijo grande. Tchau, tchau.